Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais fascinantes e encorajadoras da Bíblia, a de Gideão. Prepare-se para ser impactado pela forma como Deus usa o improvável para realizar o extraordinário. Para entender a história de Gideão, precisamos voltar no tempo para um período crucial da história de Israel, descrito no livro de Juízes. Imagine-se vivendo em uma época de profunda instabilidade e sofrimento. Estamos falando de aproximadamente em 1169 a 1129 anos antes de Cristo, um tempo após a conquista de Canaã e antes do estabelecimento da monarquia. Nessa época, Israel não tinha um rei. Eles eram governados por juízes, líderes levantados por Deus para libertar o povo quando este se desviava e caía em opressão. E essa opressão era constante, um ciclo vicioso. O povo se afastava de Deus, adorava ídolos e, como consequência, Deus permitia que nações inimigas os dominassem. Eis que surgem os midianitas, um povo nômade e cruel, que se unia a outros povos do leste, como os amalequitas e os povos do deserto. Eles eram como gafanhotos, invadindo Israel com suas caravanas de camelos e destruindo tudo em seu caminho. Ano após ano, na época da colheita, eles vinham para saquear os campos, roubar os animais e destruir o sustento do povo. A fome se espalhava. A miséria era palpável. Os israelitas viviam com medo, escondendo-se em cavernas, fortalezas e buracos nos montes. A situação era desesperadora. No meio dessa angústia, o povo clamou a Deus. E Deus, em sua infinita misericórdia, ouviu o clamor. Ele sempre ouve, mesmo quando nos afastamos. E ele levantou Gideão. Gideão era da tribo de Manassés, e a Bíblia nos mostra que ele era o menor na casa de seu pai, e sua família era a mais pobre em Manassés. Em outras palavras, ele não tinha nenhuma credencial humana para ser um libertador. Pelo contrário, ele era um homem tímido, receoso, até mesmo medroso. A cena do chamado é icônica. Gideão estava malhando trigo secretamente no lagar, local geralmente usado para pisar uvas, para que os midianitas não o vissem. Ele estava literalmente se escondendo, tentando salvar o pouco que tinha. E é nesse momento que o anjo do Senhor, uma manifestação do próprio Deus, aparece e o saúda com palavras surpreendentes. O Senhor é contigo, homem valente. Gideão, perplexo, responde: Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram. Agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Sua resposta revela sua incredulidade e seu desânimo diante da dura realidade. Ele não conseguia conciliar a promessa de um Deus poderoso com a opressão que viviam. Mas o Senhor, com paciência, olha para ele e diz: Vai com esta tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Gideão ainda duvida e questiona sua capacidade. Ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Deus, no entanto, não se importa com as credenciais humanas. Ele se importa com a fé e a obediência. E ele reforça a promessa: Porquanto eu serei contigo, e tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Mesmo com a promessa divina, Gideão, em sua humanidade, pediu um sinal. Ele preparou uma oferta: carne e pães asmos. O anjo do Senhor tocou a oferta com a ponta do cajado e fogo subiu da rocha, consumindo tudo. O anjo desapareceu e Gideão percebeu que era o próprio Senhor. Ele temeu, mas Deus o acalmou. Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Naquela mesma noite, Deus dá a Gideão sua primeira missão: destruir o altar de Baal que pertencia ao seu pai e o poste ídolo, Asherá, que estava ao seu lado. Imagine a coragem necessária para fazer isso dentro da sua própria casa. Gideão
Ainda com medo, fez isso à noite, com 10 de seus servos, por receio da reação dos homens de sua cidade. No dia seguinte, a cidade se revoltou. Queriam matar Gideão por ter destruído o altar de Baal. Mas seu pai, Joás, um homem de fé, interveio dizendo: se Baal é Deus, que ele mesmo se defenda. Com essa atitude, Gideão ganhou um novo nome, Jerubaal, que significa que Baal contenda com ele. A fé de Gideão estava começando a crescer. A fé de Gideão ainda precisava ser fortalecida. Os midianitas e os amalequitas se reuniram para a guerra, e Gideão, cheio do Espírito do Senhor, tocou a trombeta para reunir Israel. Mas ele ainda pediu mais 2 sinais a Deus. Primeiro, ele pediu que um velo de lã que ele colocaria na eira ficasse molhado de orvalho, enquanto todo o chão ao redor permanecesse seco. E assim aconteceu. Gideão, ao espremer o velo, tirou uma tigela cheia de água, mas ele ainda não estava totalmente seguro. No dia seguinte, ele pediu o inverso, que o velo ficasse seco, enquanto todo o chão ao redor ficasse molhado. E Deus, em sua paciência e compreensão com a fraqueza humana, atendeu novamente ao seu pedido. Esses sinais não eram para convencer a Deus, mas para fortalecer a fé de Gideão. Ele estava aprendendo a confiar no poder e na fidelidade do Senhor, mesmo diante das maiores adversidades. Gideão havia reunido um exército de 32.000 homens para enfrentar os midianitas, que eram inumeráveis como a areia que está na praia, do mar em multidão. Humanamente, as chances eram 0. Mas Deus tinha um plano diferente. O Senhor disse a Gideão: muito é o povo que está contigo para eu entregar os midianitas em suas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Deus queria que a vitória fosse claramente dele, e ele deu a Gideão instruções para reduzir o exército. Gideão deveria anunciar: quem for medroso e tímido, volte e retire-se do monte de Gileade. Imediatamente, 22.000 homens foram embora. Restaram apenas 10.000 homens. Deus ainda achava o número muito grande. Então, ele disse a Gideão para levar os 10.000 homens à água para beber. Separarás todo aquele que lamber as águas com a língua, como as lambe o cão, e todo aquele que se ajoelhar para beber. Apenas 300 homens lamberam a água com a mão à boca, enquanto os outros se ajoelharam. Imagine a cena. De 32.000, restaram apenas 300. Gideão deve ter se sentido mais medroso do que nunca. Humanamente falando, essa era uma missão suicida. Mas Deus queria mostrar que a vitória não dependia do número de soldados, mas do seu poder. Com seus 300 homens, Gideão recebeu a estratégia divina. Deus sabia da insegurança de Gideão, então ele o encorajou mais uma vez. Ele disse para Gideão e seu servo Purá irem até o arraial midianita durante a noite e ouvirem o que eles estavam dizendo. Ao se aproximarem, Gideão ouviu um soldado midianita contando um sonho a seu companheiro. Um pão de cevada rolando atingiu a tenda e a derrubou. O companheiro interpretou o sonho. Não é outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem de Israel. Nas suas mãos, Deus entregou os midianitas e todo o exército. Essa foi a confirmação final que Gideão precisava. Ele se prostrou e adorou a Deus. Ele se levantou cheio de fé e determinação. A estratégia. Os 300 homens foram divididos em 3 grupos. Cada homem recebeu uma trombeta, um cântaro vazio e uma tocha dentro do cântaro, para que a luz não fosse vista até o momento certo. Na calada da noite, Gideão e seus 300 homens cercaram o arraial midianita. No momento certo, Gideão deu a ordem: olhai para mim e fazei assim, e eis que chegando eu à extremidade do arraial, assim como eu fizer, fareis vós. Ao sinal de Gideão, eles quebraram os cântaros,
revelando as tochas, tocaram as trombetas e gritaram a plenos pulmões: Espada do Senhor e de Gideão! O barulho das trombetas, o brilho das tochas e o grito de 300 homens no meio da noite causaram um pânico generalizado no arraial midianita. Em meio à confusão, os próprios midianitas começaram a lutar uns contra os outros. Deus confundiu o inimigo. Eles fugiram em desespero, e os homens de Israel, das tribos de Naftali, Azer e Manassés, foram chamados para persegui-los. A perseguição foi intensa. 2 príncipes midianitas, Oreb e Zebe, foram capturados e mortos. Depois, Gideão perseguiu os reis midianitas, Zeba e Salmuna, que foram finalmente capturados e executados por Gideão. A vitória foi completa e esmagadora. Israel foi liberto da opressão midianita por 40 anos. A história de Gideão é um testemunho poderoso da fidelidade de Deus. Ele não escolhe os mais fortes, os mais ricos ou os mais influentes. Ele escolhe os humildes, os fracos, os que se sentem incapazes, para que toda a glória seja dele. Mesmo com suas falhas e temores, Gideão foi usado poderosamente por Deus. Ele foi um líder que, através da obediência e da fé, ainda que em crescimento, libertou o seu povo. A paz foi restaurada em Israel e a nação pôde respirar novamente. E o que a história de Gideão nos ensina para os nossos dias? Assim como Gideão, muitos de nós nos sentimos inadequados, fracos ou medrosos para enfrentar os desafios da vida ou para cumprir o chamado de Deus. Mas a história de Gideão nos lembra que Deus não nos chama pelos nossos méritos, mas por sua graça. Ele nos capacita. Se você se sente pequeno ou incapaz, saiba que Deus pode te usar poderosamente. Gideão venceu não por ter um grande exército, mas por confiar no poder de Deus. Muitas vezes, tentamos resolver nossos problemas com nossas próprias forças, com nossos recursos, com nossa sabedoria. Mas a Bíblia nos mostra que a verdadeira força vem do Senhor. Quando nos rendemos a Ele, Ele age. A fé de Gideão não surgiu instantaneamente. Ela foi construída através de sinais, de obediência, de provas e da presença de Deus. Não se sinta mal se sua fé ainda não é inabalável. Continue buscando a Deus, pedindo sinais de sua presença e agindo em obediência, e sua fé crescerá. Gideão teve que destruir o altar de Baal em sua própria casa. Hoje, nossos Baais podem ser o dinheiro, o sucesso, a fama, o prazer ou qualquer coisa que ocupa o lugar de Deus em nossos corações. Que tipo de ídolos você precisa derrubar na sua vida? É preciso coragem para renunciar àquilo que nos afasta do Senhor. Muitas vezes, Deus permite que nossas circunstâncias sejam reduzidas, que nossos recursos diminuam, para que Ele possa manifestar seu poder de forma inquestionável. Quando nos sentimos no limite, é exatamente aí que Deus pode começar a agir de maneiras que nunca imaginamos. A glória é dele, não nossa. O povo de Israel clamou a Deus em sua aflição, e Deus respondeu: nossas orações importam. Não importa o quão desesperadora a situação pareça, o clamor de um coração sincero chega aos ouvidos de Deus. A história de Gideão é um convite à confiança. Não importa o tamanho do seu gigante, não importa o quão medroso você se sinta. Se Deus te chamou, Ele te capacitará. Se Ele está contigo, quem pode ser contra você? Que a história de Gideão inspire sua fé e renove sua esperança. Que você possa, como Gideão, se levantar e declarar: espada do Senhor, e ver a poderosa mão de Deus agindo em sua vida. Se você foi abençoado por esta mensagem, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e familiares e se inscreva no canal. Palavra de Deus profética para mais conteúdos edificantes. Que Deus te abençoe poderosamente.